Rapaziada, eu vou passar aqui um videozinho que a gente passou no bloco 1. O Miquel já até comentou, então ele vai exclusivamente pro delegado Fred Murta e pro Batata, até pra gente poder finalizar o nosso programa, que é um vídeo, ele é muito bom, ele parece um vídeo de humor, porque vem do Lógica Macaquista, um grande perfil do Instagram que eu recomendo a todos vocês, mas ele é muito bom porque ele explica a questão do PCC e do Comando Vermelho serem determinados como terroristas ou não. E o que isso muda e por que uma boa parte da política nacional não quer que isso aconteça. A gente sabe, todo mundo aqui sabe, já repercutimos várias vezes, que sim, há um ponto de preocupação em alguns quesitos da nossa soberania. Mas o que mais preocupa a nossa casta política é o que está em cima disso. E se você não entendeu das outras vezes que a gente trouxe isso aqui, a gente trouxe um vídeo que desenha isso. Então, Mano Walter. Gorivaldo assiste TV. Dono de Monkey quer classificar facções criminosas como terroristas. Macaco pensa: ué, isso não parece óbvio? Se espalham medo, se organizam, controlam territórios, então por que não chamar de terrorismo? A resposta começa no Banco da Floresta, porque quando um grupo vira terrorista, as regras mudam completamente. Bancos passam a ter responsabilidade enorme. Qualquer folha ligada ao grupo vira problema. Transferências são investigadas, contas podem ser bloqueadas. Empresas que movimentaram folhas também entram na mira. Até quem sabia ou deveria saber. Agora imagina isso na Macacolândia. Facções movimentam bilhões de folhas. Folhas passam por empresas, postos, construtoras, comércios e até bancos. Se tudo virar financiamento ao terrorismo, o sistema financeiro inteiro entra em risco. Bancos estrangeiros podem cortar relações. Transferências internacionais travam. Sanções podem aparecer e o país vira alvo de investigação global. Ou seja, o problema deixa de ser policial, vira problema diplomático, financeiro e político. Por isso preferem outra classificação: crime organizado, tráfico, associação criminosa. Porque chamar de terrorismo abre uma caixa de regras internacionais que ninguém sabe exatamente onde vai parar. E na política, às vezes, o problema não é combater o crime, é lidar com as consequências disso. Gente, vocês... Palmas, né? Abre aqui. Palmas, que é bom demais, né? É bom demais. Parabéns, porque basicamente é o seguinte, vou passar a palavra pro delegado Fred Murta. Basicamente é o seguinte, rapaziada. Você se deu conta que se pega uma empresa... Aliás, empresa também, mas se pega um político negociando com alguém do PCC, numa lei em que o PCC é terrorista, ele faz essa ligação e o político passa a ser terrorista também. Você entendeu porque que tem políticos lá de cima desesperados com isso? Você imagina? Vamos pegar o PT, é fácil pegar o PT, que você joga no Google aí, o que não falta é caso de corrupção. Pega aqueles que estão ligados aos postos de gasolina do Comando Vermelho, do Comando Vermelho, não, desculpa, do Comando Vermelho também, mas do PCC. Pronto. Agora esse político é terrorista porque o cara do PCC é terrorista. Esse cara vai ser terrorista? Acabou com a vida dele. A REAG, lá da Faria Lima, com centenas de milhões ligados lá no fundo do PCC, todo mundo terrorista. Não dá para eles aceitarem isso, né? Tá bem desenhado, né? Delegado, queria te ouvir. No final da sua fala, pode até deixar seu boa noite aqui pra rapaziada. Aliás, não precisa não. Termina a notícia, vai pro Batata e depois eu peço boa noite a todo mundo. Muito bom esse desenho, né? Aqui no Brasil é sempre bom desenhar as coisas. O óbvio precisa ser dito e muitas vezes ele precisa ser desenhado, né? A gente tem acompanhado aí essa questão bem de perto. Eu até tive a oportunidade de participar de uma audiência pública na Câmara no final do ano, eu falei exatamente sobre isso. O que acontece é que acabou se tornando uma grande guerra de narrativas. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado. Eu gosto muito de falar o que eu realmente penso, eu não deixo de me posicionar, mas existem alguns aspectos técnicos que muitas vezes é importante que seja observado. Primeira coisa, a gente não pode se distanciar da questão técnica. Se nós fôssemos fazer uma análise técnico-jurídica dessa questão da normatização dos grupos como terroristas, a gente teria alguns obstáculos a passar na nossa legislação. Porque se você for fazer uma análise com base na nossa legislação, de fato, o que esses grupos fazem não se enquadra perfeitamente ao tipo penal de terrorismo. Ocorre que a nossa legislação está equivocada.
Porque, de fato, eu entendo que o que esses caras fazem é totalmente assemelhado a terrorismo. Não há discussão quanto a isso, na minha visão. Para mim é muito claro, é o que a gente chama de terrorismo funcional. É a imposição do terror para garantir os seus objetivos ou os seus desejos, aquilo que eles querem, né? Então, primeira coisa, a questão técnica precisa ser observada. E a questão da soberania, dessa preocupação, desse pano de fundo que se usa, principalmente que a esquerda tem usado para justificar uma proteção que passa por isso da ilustração aí, né? A preocupação é real de como eles vão ser vistos à medida que forem descobertas as relações e as proximidades, que nós sabemos que é muito mais próximo do que a gente imagina, inclusive, do que muita gente imagina. Só que o pano de fundo é a questão da soberania. A gente sabe que existem outros interesses, a postura norte-americana é uma postura expansionista, a gente sabe que tem outros interesses além disso, mas não tem como a gente negar esse fato. Esse é o detalhe. Eu sou extremamente favorável à recategorização desses grupos, que eles passem a ser tratados como terroristas, como grupos terroristas, para que nós possamos, de fato, tratá-los de outra forma. Então, a mudança teria que ser uma mudança estrutural e profunda. Não simplesmente incluir as facções na legislação de terrorismo, nem só mudar uma nomenclatura na legislação da criminalidade organizada. É categorizá-los como organizações de terrorismo, como organismos terroristas, pela prática dos atos que eles fazem todos os dias, Brasil afora, e a partir daí, dentro dessa nova roupagem, tratar eles com ferramentas, com medidas mais duras. Seria uma aplicação do direito penal do inimigo. Nós temos a doutrina do direito penal inimigo que traz que alguns grupos devem ser tratados como inimigos do Estado. E eu penso que essa é a maior aplicabilidade dessa doutrina, de maneira moderada, mas é algo que poderia ser aplicável. Esses grupos passariam a ser categorizados como unidades, como organismos terroristas, e poderiam ser tratados de uma forma diferente da criminalidade ordinária. Então, a gente teria uma legislação que cuida dos crimes comuns, dos crimes não terrorismo, e uma outra legislação que trate especificamente desse tema. Só que acontece que no meio dessa discussão criou-se uma guerra de narrativas que vem com pano de fundo a questão de soberania nacional, mas que a gente sabe muito bem que a preocupação principalmente da esquerda não é com soberania nacional, e outros grupos que acabam se envolvendo nessa gama de discussões aí, preocupados com algumas questões de vaidade também, de atribuições. Então a gente vê uma confusão muito grande num debate que ele tem que ser tratado de ordem técnica, mas que essa questão jurídica, que essa limitação jurídica não pode servir como justificativa para que esses grupos não possam ser tratados, não possam ser rotulados como de fato são, e a partir daí poderem ser tratados de uma maneira diferente, com uma resposta mais dura, com uma resposta específica para o caso, porque o que eles fazem não é algo comum, não podem ser tratados como criminosos comuns e de maneira alguma poderiam ser aceitos com normalidade no nosso país. Muito bom, delegado. Rapaziada, como a gente vai ter a oportunidade de trabalhar esse assunto outros dias, Batata vai deixar um comentário dele aqui para a gente poder finalizar. Maravilhoso! Aqui, ó, vamos meter. Aí, Lourão, joga a bomba! Ele sabe, é muita empresa enfiada até os cotovelos, rapaz. Enterrada até os olhos. Todo mundo sabe. Quando mataram o delegado, lá sabe que é prefeitura, licitações, obras, uma porrada de putice. Tomara que eles matem todo mundo, ó. Prisão perpétua, cadeira elétrica. Dana-se! Eu trabalhei 25 anos combatendo, tomando tiro. Nunca me envolvi. Pode vir e limpar. Minha vida é essa aí, ó. Os que não são, mete a pica!